O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano de 2024, com a estimativa de um déficit zero em suas contas. Entre os pontos já revelados, o projeto de lei orçamentária, de 2024, prevê salário mínimo de R$ 1.421, um aumento real de 7,7% em relação a este ano. Referente ao PIB, o projeto do orçamento estima um crescimento de 2,26% para a economia brasileira. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o nosso repórter Marcelo Dias, que acompanhou um pouco desse dia importante, afinal, hoje era a data limite para a entrega da proposta. Boa noite, Marcelo. Tenho um grande prazer de te anunciar aqui pela primeira vez no Jornal Notícias. Seja bem-vindo e já num dia importante, né? Traga detalhes aí dessa divulgação do orçamento. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos assistem. É uma honra estar com vocês aqui novamente no Canal Rural. Olha, um dia muito movimentado, viu, Petri? Eu posso dizer para vocês aqui que os olhos ficaram todos voltados para os números que até agora a equipe da Secretaria Técnica do Ministério do Planejamento não apresentou. O orçamento foi entregue agora há pouquinho. Pelo que eu chequei aqui, já chegou no Congresso, mas os técnicos do Ministério do Planejamento e da Fazenda ainda não apresentaram os números que todo mundo quer saber. Com relação ao nosso setor, também é uma grande expectativa para saber como que vai ficar o orçamento aí para a agricultura e também para o Ministério do Desenvolvimento. Eu estive lá hoje nos dois ministérios para repercutir esse assunto. Mas antes, vamos saber o que disse a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, sobre este assunto. Nós estamos diante de um orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a Receita normalmente faz, que é ser muito conservadora com os números. Então, diante disso, estamos entregando ao país um orçamento com o objetivo de alcançar, e com a certeza de que conseguiremos, apesar das dificuldades, alcançar a meta zero no ano que vem. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou sobre o orçamento, né? Ele não aprofundou nos números, mas disse sobre a questão do equilíbrio do orçamento entre o que se diz da receita e também dos gastos. Ele usou muito a palavra sustentabilidade. Olha só o que ele disse. Estabeleceu-se que a despesa vai crescer abaixo da receita de forma consistente, né? Ou 70% ou 50%, e isso afasta o que os economistas chamam de risco de cauda. Ou seja, a tendência é convergir, né? Receita e despesa tendem a convergir, uma vez que, por uma série de medidas aprovadas no Congresso Nacional, eu gostaria de citar três: o aporte de recursos para o Fundeb, que cresceu de 10% para 23%, piso nacional da enfermagem, o Bolsa Família, que foi aprovado no meio do processo eleitoral, né? Tudo isso impacta do ponto de vista da despesa do orçamento público, né? Então nós sabíamos, porque aprovamos a PEC da transição para não negar ao cidadão aquilo que foi endereçado durante as eleições, nós sabíamos que teríamos que encontrar uma fórmula de marco fiscal que fizesse essa distância entre receita e despesa cair a ponto de zerar. A questão que ficou pendente é assim: em quanto tempo nós vamos zerar, né? Em quanto tempo essa dinâmica vai aproximar o Brasil da sustentabilidade? Olha, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também se manifestou sobre a decisão. Nós procuramos ouvir aí também o setor para repercutir como esses números podem ajudar o agronegócio brasileiro. Nós conseguimos falar aí com o subsecretário de Planejamento e Orçamento aí do MDA. À tarde eu estive lá e a gente conseguiu pegar uma fala dele sobre esse assunto. Pelo que ele me passou, na verdade não chegou no objetivo total do que eles gostariam em termos de números, mas está dentro da realidade da pasta. Vamos ouvir.
Bom, a gente recebeu um referencial monetário, né, do Ministério do Planejamento adequado ao que a gente planejava para o ano que vem. Demonstramos a importância de fortalecer algumas políticas, como a retomada da reforma agrária com a aquisição de terras, a regularização fundiária de áreas de quilombo e assistência técnica e extensão rural, e conseguimos, inclusive, ampliar um pouco o valor que a gente tinha recebido, né? Então, a gente está enviando para o Congresso um projeto que é adequado às nossas condições de execução para o ano seguinte, mas se a gente tem a esperança aí de fortalecer o Ministério ao longo do ano que vem, conseguir até ampliar esse orçamento, e contamos com o Congresso também, né, com as emendas parlamentares para fortalecer aí nosso orçamento para o ano que vem. A gente tem que reconhecer que a gente tem uma realidade fiscal no país, enfim, na situação econômica do mundo, que não permite que a gente tenha aquilo que é ideal, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então, a gente tem um orçamento para o ano que vem melhor do que a gente teve esse ano, e esse ano a gente tem ampliações ao longo do ano, o governo tem dado prioridade para a agricultura familiar. Então, não é o ideal, mas é a capacidade de execução que o Ministério tem, que está sendo recriado. Eu acho que a gente vai conseguir atender o máximo possível do público aí beneficiário. Dá para melhorar mais ainda? Dá para melhorar, sempre dá, né? Mas a gente tem que tratar de forma realista a situação fiscal que o país está enfrentando, né? A gente está mudando o arcabouço, a gente sabe que isso vai melhorar um pouco, mas ainda é um desafio diante do cenário econômico que a gente está enfrentando. Bom, depois da entrevista aí do subsecretário do MDA, eu também fui ao Ministério da Agricultura para tentar conversar com os secretários executivos lá da pasta, mas todos estão participando lá da Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul, inclusive com o próprio ministro da Agricultura, o Carlos Fávero. Eles estão todos por lá, então a gente não conseguiu pelo menos uma entrevista gravada com esses secretários executivos para repercutir o Ministério da Agricultura com relação a esses tão sonhados números com relação ao agronegócio, né? Todos nós queremos saber o que de fato, né, dentro desse orçamento, pode beneficiar o nosso setor. O que eu consegui em nota, que o Ministério da Agricultura e Pecuária encaminhou para mim agora há pouquinho, e eu apurei, eles afirmam o seguinte, que das 10 propostas de competência da pasta, 8 estavam voltadas para a defesa agropecuária, 2 para pesquisa de inovação, portanto, aí dentro do esperado do PLPPA. A gente continua apurando esse assunto. A informação também que eu apurei agora há pouco é que já chegou sim até o Congresso o orçamento, e que a expectativa agora é que os secretários executivos do Ministério do Planejamento possam oferecer uma coletiva que já está planejada para poder aparecer melhor esses números, ou seja, destrinchar esses números e a gente saber mais sobre o setor agropecuário do que pode nos favorecer. Nós estamos aqui atentos para saber mais informações e nós vamos estar repercutindo aí nos nossos telejornais aqui do Canal Rural. Petri, é com você em São Paulo. Marcelo Dias, que a partir de hoje faz parte aí do nosso time, né, de Brasília, trazendo informações importantes. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Mais uma vez, bem-vindo e até amanhã. Valeu. Bom, vamos continuar repercutindo esse assunto agora com o Miguel Daúde, né? Porque o Daúde vem falando aqui que acha difícil o governo atingir esse objetivo de déficit zero em 2024. Por que você tem essa impressão, hein, Daúde? E qual é o impacto desses números, na sua opinião, para o setor agropecuário em 2024? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, a gente vem acompanhando atentamente, né, essa possibilidade de déficit zero em 2024. Sabemos que o rombo, né, nas contas de 2024 ele será de 168 bilhões, 59 bilhões virão, né, esse montante virá da aprovação do CARF, que fica a favor do governo. Hoje, o Haddad fez o milagre das multiplicações. Ele achou que tem mais 50 bilhões. O que a gente sabe, Petri, é que tanto a questão do CARF e a questão desse montante que o Haddad colocou, que viria da cobrança, né, da receita dos contribuintes, vai depender exatamente se o cara vai querer pagar ou não vai pagar isso. E a gente sabe que as pessoas que não pagam os impostos, eles têm questionamentos com relação à legalidade de cobrança. Então, eu não sou muito otimista em relação à cobrança. Agora, vamos partir do princípio, Petri, que
o governo tem lá as suas razões, não vamos aqui discutir as razões nesse momento. O fato é que não há previsão de corte de despesas, né? Não há previsão. Então, você aumenta a carga tributária, existe uma lei, né, econômica que fala a lei de Laffer, quanto mais você arrecada, tenta arrecadar, você coloca o contribuinte numa situação de encostá-lo na parede e a arrecadação acaba caindo, mesmo você tendo tributações altas. Então, o governo ele está, como disse o presidente do Banco Central, ele está provocando uma erosão, né? Não foi uma palavra semelhante, não me lembro exatamente a palavra que ele usou, na base tributária. Ou seja, eu estou criando condições para que a arrecadação caia diante desse programa. Então, eu não vejo com bons olhos você achar que a arrecadação vai subir, que você vai continuar gastando, tanto que a ministra Simone Tebet ela fez uma gracinha, não sei se com que espírito, que o futuro pertence a Deus. Ou seja, será que Deus vai nos ajudar a arrecadar para podermos cumprir essa meta? Eu ainda tenho dúvida, Petra, que eu respondo objetivamente sua pergunta, porque eu não vi com concretude nada que pudesse levar a esse déficit zero. Infelizmente, isso não está. O agronegócio, Petra, vai continuar da mesma forma, sofrendo as mazelas que sempre sofreu, dificuldades de recursos, dificuldades para o seguro, dificuldades com altas taxas de juros, dificuldades de infraestrutura, enfim, mas o agronegócio é maior, né? Porque o agronegócio hoje ele tem o seu espaço reservado no mundo, uma vez que o mundo vai demandar por alimento. Independente de ocorra o que ocorrer, demanda vai ter. Agora, o problema é saber se vamos ter custo e uma organização positiva. Então, vamos apostar, vamos torcer para que tudo dê certo, mas eu não vejo possibilidade desse programa ter aí uma arrecadação de 168 milhões para ter déficit zero diante da nossa situação. Ele tenta fazer o milagre das multiplicações e está fazendo aí magia para ver se consegue arrumar dinheiro. Vamos esperar para ver. Valeu, Daúde. Obrigado, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Petro. Valeu, boa noite.